Olá, tudo bem? É com alegria que estamos de volta para mais uma mensagem de fé, amor e esperança. Participe conosco, interagindo através do WhatsApp que está na tela ou através do e-mail. Agradeço a Deus pelos nossos patrocinadores, Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, e também Postos Fênix. Como empresas de apoio estão conosco CB Imóveis, Moda Vírus e Barbearia Molina. Qual o tema de hoje? Onde você mora? Com fé, é possível. Eu nasci em Erechim, norte do Rio Grande do Sul, cidade maravilhosa, com um pouco mais de 100 mil habitantes. E você, mora onde? Estamos celebrando os 100 anos da cidade de Erechim, cidade linda, abençoada, cidade que contempla várias etnias. Parabéns a toda a população erechinense, parabéns a todos que escreveram essa história. Cada um de nós mora aonde escolheu viver. Quanto ao nosso relacionamento com Deus, também acontece mediante nossa escolha. Pode ser um lugar agradável ou um verdadeiro inferno. Pense nisso. No programa de hoje, quero falar sobre duas cidades que a Bíblia menciona. Duas cidades que tinham pessoas boas e ruins. Pessoas trabalhadoras, estudantes, crianças e idosos também. Era uma cidade boa para se viver, porém, o pecado havia tomado conta da população. Me refiro a Sodoma e Gomorra. Existe muito mistério com relação à destruição dessas duas cidades. Elas ficavam em um local chamado Vale de Sidim. Esse vale ficava ao sul do Mar Morto. Nesse vale tínhamos um conjunto de 5 cidades: Sodoma, Gomorra, Zoar, Admá e Zeboim. Hoje esse local é coberto pelas águas do Mar Morto. A narrativa bíblica, se referindo a Sodoma e Gomorra, chama muito a nossa atenção, nos diz algo forte sobre a população daquele lugar. Está em Gênesis 13:13. Nos diz assim o verso: Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Todos nós somos pecadores. No entanto, a grandeza dos pecados dos moradores dessas cidades contra Deus parece ter chegado a limites que o desagradaram profundamente. Mas esses pecados teriam sido apenas pecados sexuais, como geralmente é comentado? Vejamos. A Bíblia nos relata pelo menos 3 descrições sobre os tipos de pecados cometidos naquele lugar. A primeira narrativa mostra que os homens de Sodoma se ajuntaram para abusar sexualmente de 2 anjos. Anjos que se apresentaram em forma humana e que estavam ali para tirar Ló da cidade. E chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em sua casa? Traze-os para fora, para que nós abusemos deles. Algumas versões traduzem para que tenhamos relações com eles, e outras como para que os usemos como mulheres. Isso mostra que, além de comportamentos homossexuais, os homens de Sodoma e Gomorra também eram maldosos, ao ponto de se ajuntarem para estuprar outros homens. Esses eram pecados graves encontrados ali. Judas, em sua carta, também menciona graves pecados na área sexual. Diz: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Momentos antes, Deus fala com Abraão, dizendo que iria destruir Sodoma e Gomorra. Esses pecados eram tão graves que, na intercessão de Abraão por estas cidades, Deus disse a ele que, se achasse ali 10 justos, pouparia as cidades, mas nem 10 pessoas justas foram achadas,
o que demonstra cidades com o pecado totalmente enraizado e aceito como algo normal em suas vidas e sociedade. Quando vamos para o livro de Ezequiel 16 e 49, o texto nos diz: esta foi a iniquidade de Sodoma, nunca amparou o pobre e necessitado. Esse texto nos revela que não foram apenas pecados sexuais que levaram Sodoma e Gomorra à destruição. A soberba dos seus habitantes, que tinham certa prosperidade e se gabavam por isso, juntamente com a sua falta de amor ao pobre e necessitado, também são citados nos textos bíblicos como alvos do descontentamento de Deus. Por que Deus nos deixou o exemplo de Sodoma e Gomorra? Porque o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia, e só Jesus Cristo pode nos livrar da culpa do pecado. Você já parou para pensar por que Deus destruiu essas cidades e as cita na Bíblia com tantos detalhes? Isso nos aponta que Deus desejou que ela fosse exemplo de tudo aquilo que Ele não queria que tivéssemos em nossas vidas. E isso enquanto cidadãos de uma cidade, e também para mostrar aos homens maldosos que a destruição da maldade é algo que Deus fará em algum momento, ela não ficará impune. Isso fica muito claro em 2 Pedro, capítulo 2, e o verso 6, que nos diz assim: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. A impiedade, o acolhimento de todos os tipos de pecado, a aceitação de uma sociedade que não agrada a Deus, são más escolhas que as pessoas fazem. Essas escolhas não ficarão sem a devida justiça, já que Deus nos dá as orientações do caminho a seguir e muitos desprezam essas orientações. Morando nessas cidades estava uma família abençoada, querida por Deus, Ló e sua família. Antes de destruir, Deus envia 2 anjos para tirar eles, pois as cidades seriam destruídas com fogo e enxofre. Sim, chuva de fogo para destruir. Os anjos anunciaram que eles tinham que sair naquele momento e com uma orientação solene: fujam, saiam daqui e não olhem para trás. Quantos de nós somos tentados a olhar para trás, para a vida pregressa que vivíamos, para as práticas abomináveis, mas hoje, graças a Deus, somos novas criaturas. A Bíblia diz que então o Senhor Deus fez chover enxofre e fogo, desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. E a mulher de Ló, desobedecendo, olhou para trás e ficou convertida na hora numa estátua de sal. Sodoma e Gomorra foram completamente destruídas, todas as construções, todas as pessoas, todos os projetos, por causa do pecado. Este fato verdadeiro nos traz muitas lições. Ló parecia ser tão hospitaleiro como Abrão, mas os anjos não queriam entrar em sua casa. É um detalhe muito importante. Preferem passar a noite na rua. Poderemos imaginar Deus recusando entrar na casa de algum cristão? Quais os motivos? Deus tem liberdade para entrar, para estar dentro da sua casa? Ló parece ser o tipo de meio cristão, convencido, mas não convertido. A vida de uma pessoa assim costuma ser uma contenda, uma inutilidade. Não influencia ninguém com sua fé e torna-se, por fim, numa catástrofe. O mesmo Deus que é um Deus de amor, também é um Deus de justiça. Abraão era temente a Deus. Mesmo tendo pecado, foi perdoado e seu relacionamento com Deus foi restabelecido. E assim é com todo cristão verdadeiro. Lá em 1 João 2, a Bíblia diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis.
Mas se alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo. Esses fatos, lá em Sodoma e Gomorra, nos ensinam também que a desobediência e o olhar saudoso para as vaidades do mundo traz consequências terríveis em nossas vidas, como aconteceu com a mulher de Ló. Ela foi transformada numa estátua de sal. Quantos hoje estão paralisados, imóveis em sua fé? Pessoas que têm grandes projetos, ótimas intenções, mas não conseguem tirar do papel. Somente o poder divino pode abrir caminho e tirar você dessa inércia. Seja convencido agora mesmo pelo Espírito Santo sobre essas verdades e comece a desfrutar de uma vida abundante. Deus nos ensina a não convivermos com o ímpio, pessoas que não creem em Deus, e os que não se importam com as consequências do pecado, pois podem afundar no lamaçal de Sodoma e Gomorra e ser destruído como os habitantes dela. Ló não agiu de acordo com o ensino de 2 Coríntios 6,17, que diz: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Não devemos negociar nossa fé diante das circunstâncias. Conviver com os depravados traz consequências terríveis. A Bíblia diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Temos que escolher conviver com os puros de coração, lavados pelo sangue do Cordeiro, para proteger nossa família. Através de Ló, aprendemos sobre os resultados de uma má escolha na vida. Ló escolheu ir para Sodoma. Você escolheu ir para onde? Existem apenas dois caminhos. Um leva para o céu, o outro para o inferno. Quando uma pessoa faz o uso da astúcia humana, o resultado só pode ser prejuízo. Ló perdeu tudo, até sua esposa. Podemos concluir com esta mensagem que Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa da perversão de seus habitantes, principalmente na área homossexual, como cita em Gênesis, e todas as demais referências ao fato relacionam-se com a relação sexual antinatural. Mais cedo ou mais tarde, a ira de Deus será derramada sobre as pessoas depravadas que só querem saber dos prazeres da carne e jamais se importam com Deus. Querem gozar do amor de Deus, mas não querem ter a responsabilidade de praticar suas ordenanças. Penso que não foi em vão que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever, exortando as pessoas que estavam praticando os mesmos pecados praticados em Sodoma e Gomorra. Vamos ver Romanos 1:26? O texto diz muito claramente: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. A Bíblia também diz: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. Deus é um Deus de amor, mas também um Deus justo, e não aceitará por inocente aquele que ouviu sua palavra e tomou a decisão de viver de forma oposta. Eu moro em Erechim. E você? Eu creio em Deus, que Ele me ama e enviou o seu Filho Jesus para dar sua vida por mim numa cruz. Creia você também. Assim como escolhemos viver numa determinada cidade, assim também escolhemos como serviremos a Deus. Se crendo no que a Bíblia diz, ou misturando com todo tipo de crenças e teorias mirabolantes.
Escolha hoje andar pelo caminho certo, morar na cidade certa. Escolha viver do jeito certo. Esse Deus que prego a você nesse programa é o Todo-Poderoso que criou o céu, a terra e tudo o que existe. Ele conhece você, Ele te perdoa, Ele aceita você como você é. À medida que vamos aprendendo com Deus, Ele vai iluminando cada vez mais o nosso caminho e começamos a perceber quanta sujeira, quanto pecado precisa ser removido para que tenhamos uma vida abundante. A presença de Cristo transforma a vida da pessoa de uma forma impactante. Talvez sua vida esteja tão impregnada pelo pecado, tipo Sodoma e Gomorra, e você nem percebe mais tanta lama que te rodeia. Jesus é o Senhor, poderoso para te limpar e fazer viver numa cidade protegida, cidade não apenas bonita, mas uma cidade de alegria e paz. Não importa o local, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Onde você vive e como você vive pode ser completamente transformado com uma escolha. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Você pode estar morando na pior cidade ou no pior bairro, mas Deus vai te proteger e livrar de todos os perigos. Há pessoas que já tiveram mais fé e temor, mas pelo ambiente que as rodeiam, hoje estão abatidas e sem esperança. Mesmo que esteja completamente perdido, com a vida arruinada, Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Você. Essa nova vida é possível, pois tudo é possível àquele que crê. Que Deus abençoe a nossa cidade, que Deus abençoe cada espaço que ocupamos. Amém? Guarde esta mensagem. Observe aonde você está vivendo, como você está procedendo e quais ensinamentos você está obedecendo. Eu quero orar por você. Se for possível, feche os seus olhos e ore juntamente comigo. Querido Deus, nós oramos nesse momento te agradecendo por estarmos celebrando os 100 anos da nossa querida cidade de Erechim. Muito obrigado por todas as pessoas que fizeram parte dessa história. Nós pedimos a tua bênção sobre as autoridades, sobre cada instituição, sobre cada família. Oramos repreendendo todo o mal, repreendendo todo o pecado. Como aconteceu em Sodoma e Gomorra, nós pedimos ao Senhor para que este exemplo nos traga a sensatez, o equilíbrio, para não vivermos uma vida mergulhada no pecado, mas uma vida em obediência à tua palavra. Eu oro por todas as pessoas que a partir de agora, a partir dos 100 anos, começarão a escrever um novo tempo de alegria, de edificação, segundo a tua vontade. Eu oro também, Senhor, para que todos os moradores das cidades do nosso Brasil tenham a cura, a libertação e a salvação através do Senhor Jesus, que deu a sua vida na cruz do Calvário. Nós te agradecemos, louvando, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos o carinho de todos que estão acompanhando o Com Fé é Possível. Levante sua cabeça, respire fundo e tome decisões sérias, firmes, segundo a palavra de Deus. Você que deseja nos acompanhar, estamos sempre pregando a palavra de Deus no auditório da Igreja ao Brasil para Cristo, aqui em Erechim, Rua Sidney Guerra 915, saída para Gaurama. Que o teu amor, que a bênção que há no teu coração, seja um fluir da palavra de Deus agindo na tua vida. Um abraço carinhoso e até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé,
é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento. O posto que você abastece tá ficando assim? Está na hora de você conhecer um verdadeiro posto de serviços. Nos Postos Fênix você tem profissionais especializados que vão cuidar do seu carro do jeitinho que ele merece. Sem contar na qualidade do combustível Shell V-Power. Você roda mais e paga menos. E a cada R$200 em compras, você ganha um cupom para concorrer a um carro 0 km. Postos Fênix, na Rua Alemanha e Rua Espírito Santo, esquina com a Avenida 7.